Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja conosco, que a bondade eterna do Senhor seja reverenciada por todos nós que temos buscado o Senhor. Mais uma oração, mais um passo, mais uma semente que nós semeamos. O nosso bom dia, Espírito Santo. O nosso bem-vindo, Espírito Santo. Permanece e vamos, com certeza, vencendo e rompendo a preguiça, a zona de conforto, o sono, o cansaço, o desânimo, vencendo a religiosidade e orando na expressividade do Espírito Santo, orando na liberdade que o Espírito Santo tem em nossa vida e certos de que tudo que fazemos para Deus há uma recompensa. Poderíamos citar tantos versículos, mas para que nós possamos ser bem objetivos com a sua vida, 1 Coríntios 15, 58, versículo 58, diz que tudo que se faz para Deus não é em vão. Então a oração não é em vão. Se a oração é em prol de buscar o reino, se a oração é em prol de buscar a santificação da sua vida, se a oração é em prol de melhorar o seu conceito espiritual, a dedicação mais a Deus, com certeza não será em vão. Sabemos que devemos insistir para aqueles que precisam ouvir a verdade nos critérios de Deus. Não adianta, repito, a gente orar, não adianta nós pronunciarmos uma crença em Cristo se a prática da nossa vida ela deixa a desejar. Então é necessário a gente ter base bíblica, é necessário fazer o que a Bíblia nos manda. Ninguém entra numa escola, numa faculdade, num curso técnico e responde uma pergunta numa prova conforme o seu interesse, conforme o seu entendimento e tira nota boa. Se o seu entendimento não é, na verdade, o entendimento da matéria. Se um professor pode reprovar alguém no Enem, pode reprovar alguém no colegial, pode reprovar alguém na faculdade por mau desempenho da matéria, você imagine Deus. Por isso que nós, ao enfatizarmos que a letra mata, o Espírito vivifica, o que Paulo escreve aos Coríntios 3,6, isso é uma verdade. Essa palavra ela pode te matar, te condenar, ou ela pode te salvar. Jesus Cristo pode ser o juízo na sua vida, ou pode ser a justiça da sua vida. A opção é nossa. No capítulo 31 de Deuteronômio, Deus mostra na palavra para Moisés: diga ao meu povo, eu vos ofereço a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Vocês escolhem, é uma opção. 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, é que todos que entram numa life dessa de oração sejam abençoados. Mas todos são abençoados? Lógico que não. Por quê? Porque a oração não foi eficaz na esquerda quanto foi na direita e etc e tal? Não. A decisão é nossa de procurarmos fazer o certo, nos esforçarmos. Então nós não jejuamos por Israel porque queremos trazer o judaísmo para o nosso ministério, porque queremos arraizar o judaísmo na nossa fé. Nada disso, apenas cumprindo o que Deus disse: orai por Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz do povo de Jerusalém, o povo hebreu, o povo judeu, e a bênção e a paz será na tua casa. Já começou essa ordenança de Deus em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3. O Senhor disse a Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, comece agora
Faça o jejum correto. O jejum, pastor, qual é o jejum correto? Nós temos todas as mensagens aí no nosso site. Você pode pegar esse telefone que está exposto no Instagram e pedir nesse número do WhatsApp, por favor, me passa os links do jejum que Deus recebe. Você vai receber 4 mensagens. E aí vai te ajudar. Mas, se você não tem tempo, lê Isaías 58. Está lá o jejum que Deus recebe. O jejum que Deus recebe, você tem que confessar os seus pecados, se desligar dos pecados. Você tem que estar de bem com o irmão que você está de mal. Você precisa fazer a sua oferta. Está escrito lá, porque as pessoas fazem errado. E aí fica uma vida frustrada, uma vida religiosa frustrada. Em vez de ser uma vida espiritual, uma vida religiosa. Em vez de ser um cristão, é um beata, uma beata de igreja. Então, meus amados irmãos, Paulo diz, e eu gosto muito desse versículo de Filipenses 3:1, ele disse: eu não vos canso de vos dizer as mesmas palavras, porque é segurança para vós. E se tem uma coisa que eu gosto é recitar versículos bíblicos onde está escrito, para que não haja dúvida naqueles que me ouvem. Então, faça o jejum por Israel. Talvez não aconteça o que você espera nessa semana, semana que vem, mês que vem. Seja contínuo. Não adianta você jejuar por Israel da forma que você acha que é certo. O critério não é seu e nem meu, é da palavra. E Deus vai te abençoar. A terra do Éden era toda de Adão e Eva, cercada por 5 rios. Uma terra farta, abençoada. E o que mais me deixa indignado com a posição nossa diante de Deus é que nós teríamos feito o mesmo que Adão e Eva. Mas sabe qual foi o resultado? Que isso se prorrogou até nos dias de hoje. Que Adão e Eva se tornou escravo na terra que era deles. O que isso quer dizer, pastor? Já imaginou você ser escravo dentro da tua casa? Você ser escravo do teu trabalho? Você ser escravo do seu carro? Você ser escravo da sua casa? Escravo de cachorro, não pode viajar por causa do cachorro. Não pode viajar porque alguém vai assaltar a casa. As pessoas viram escravos. E essa terra que Deus nos deu por possessão, muitas pessoas vivem escravos dela. Por isso são mesquinhos, avarentos, são aprisionados por vícios, aprisionados por anomalias de todas as esferas, desde a sexual, as anomalias intelectuais, enfim. Então essa oração do Bom Dia Espírito Santo é para te libertar disso. É para fazer você se entregar o seu coração ao Senhor e deixar que Ele manifeste na sua vida, não apenas em momentos, porque uma coisa é a manifestação na vida do crente, outra coisa é a morada na vida do cristão. Por isso nós estamos orando. Por isso que a gente não fica aqui falando, orando para emprego, orando para cura, porque isso é a bondade natural de Deus que Ele fará. O importante é que nós busquemos Ele, porque pessoas que não oram são curadas da Covid, não é verdade? Pessoas que não oram são curadas de câncer. Pessoas que não oram prosperam. Pessoas que não oram casam, têm filhos, se dão bem. Então por quê que nós vamos orar? Para ficar pedindo aquilo que os outros têm e não oram. Por isso que a nossa oração é buscar a presença de Deus. A nossa oração é buscar a face do Senhor. A nossa oração é fazer uma aliança com a Santíssima Trindade. E aí os pedidos que estão todos aqui, todos aqui, estão sempre aqui. O Senhor já viu. Ele dará a cada um conforme a sua entrega e dedicação. Então, se eu posso lhe fazer um pedido, jejue pelo povo judeu. Jejue corretamente. Que o Senhor seja na sua vida
Que Deus te abençoe. Que você esteja comigo orando nesta hora por motivos certos. Um dia nós saberemos o valor daqueles que dedicaram de fato a Deus e os que pegaram carona na bênção de Deus. Se a bênção vem para o justo e para o ímpio, para o profano e para o santo, Eclesiastes 9:2 e Mateus 5:44, 45, não me interessa o que alguém pode dizer que conquistou por causa da fé, por causa da vida com Cristo. Para mim não me interessa, porque tem pessoas fiéis que pode morrer como João Batista sem nada, e tem pessoas infiéis que pode morrer rico como Nicodemos. Todos os hebreus prosperaram poderosamente. Deuteronômio 8, versículo 1 ao 17. É só ler a Bíblia. Prosperaram poderosamente. Capítulo 36 do livro de Êxodo, verso de número 4, 5 e 6. Eles estavam tão próximos que o tanto de oferta que deram, Moisés teve que decretar uma lei, que era proibido trazer oferta porque não tinha mais lugar para pôr. Esse mesmo povo, no Salmo 95, verso 10 e 11, o Senhor disse: eu jurei que esse povo não entraria no meu descanso. Como é que Deus prospera um povo? Como é que Deus faz este povo sair da escravidão? Como é que Deus guia esse povo no deserto, mas não dá a esse povo o descanso? Não permite esse povo chegar em Canaã. Não basta sair do Egito, tem que chegar na Terra Santa. Não basta sair do mundo, tem que chegar em Jerusalém Celestial. Não basta sair do pecado, tem que entrar em santidade, porque Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Assim diz a palavra. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por este momento de oração, por esse momento em que clamamos ao Senhor, por esse momento que de joelhos aqui, junto aos teus filhos e filhas por onde estão, eu apresento a nossa vida ao Senhor, Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Espírito Santo. Nós queremos fazer parte dos remidos desta geração. Queremos fazer parte daqueles que já se encontram no paraíso celestial, aonde o ladrão inaugurou com Jesus. Queremos fazer parte de um cristianismo vitorioso, de um cristianismo puro, de um cristianismo de toda a sua essência, de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo de cumplicidade mútua, de um cristianismo de mão dupla, aonde a mão que recebe existe a mão que entrega. Queremos viver um cristianismo de santidade. Queremos viver um cristianismo sem radicalismo, mas ao mesmo tempo radical nas convicções bíblicas. Não queremos ser radicais do cerimonial, mas queremos ser radicais do espiritual. Não queremos ser radicais nos usos e costumes arcaicos, mas queremos ser radicais no uso e costume espiritual. Vem, Espírito Santo, e tenha um bom dia nesta terça-feira, através das nossas atitudes. Queremos ter atos, princípios, ações que venham honrar o nome de Jesus Cristo, que venham honrar o nome do Pai. Queremos, Espírito Santo, termos uma madrugada na revelação da sua presença. Fala conosco por sonhos, por visão, ou ainda em oração. Quem sabe alguém ainda vai orar no meio da madrugada, alguém ainda vai buscar uma palavra da Bíblia para a sua vida, para que ela possa ter uma direção certa para o seu trabalho, para os seus negócios, para o seu relacionamento conjugal.
a sua vida amorosa, para saber como lidar com o momento de enfermidade, para saber como se livrar das opressões, do mal. Em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, ensina-nos a andar na verdade. Ensina o teu povo a amar a verdade. Ensina o teu povo a glorificar pela verdade. Ajude a todos nós sermos um povo bem-aventurado, ser um povo bem felicíssimo pelas decisões certas, espirituais que tomamos. Ó Espírito Santo, aqueles que têm sido sinceros, aqueles que têm lutado contra o pecado, aqueles que têm vencido o seu eu, a sua carne, com muito sacrifício, com muita luta, derrama sobre essas pessoas um tempo de colheita, um tempo de bonança. Derrama sobre essas pessoas um tempo de vitória, de prosperidade, a prosperidade que traz dignidade, que nos faz abençoar pessoas, que nos faz compartilhar com pessoas. Levante nesse ministério, Espírito Santo, pessoas que amam missões, pessoas que amam almas, pessoas que se preocupam com as crianças, pessoas que se preocupam com os desvalidos, com os desfavorecidos, com os mais pobres. Estamos, meu Deus, segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa, 20 milhões de brasileiros estão na linha abaixo da pobreza, da extrema miséria, não tem o que comer. E quase 40 milhões estão na linha da pobreza. Juntos perfazem praticamente 60 milhões. 60 milhões. De 208 milhões de brasileiros, 60 milhões estão entre a pobreza e na extrema miséria. O que será dessa nação se o Senhor não tiver misericórdia? O que será se nós cruzarmos os braços porque a nossa geladeira está farta, enquanto milhares não têm o que comer, não sabem mais o que é sonhos? Leva-nos, Espírito Santo, a sermos uma igreja verdadeira e genuína, que não nos alegramos só porque tudo vai bem conosco, porque as pessoas que estão em luta também são nossos irmãos, até que seja consumado o século dos séculos. Enquanto não há o julgamento, não será nós que vamos decidir quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Então, enquanto estão vivos, são todos irmãos. E se na hora da morte não tiver optado pelo Senhor, então na hora da morte terão então optados a não ser irmãos, porque não querem servir o mesmo Deus e serem parte do Senhor Jesus Cristo. Por este Espírito Santo, eu te suplico e clamo pelo reavivamento da igreja, não só no Brasil, mas no mundo. Um reavivamento que traga a todos nós menos apego às coisas deste mundo e mais apego às nossas responsabilidades e compromissos com o Evangelho, com a palavra num todo. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesse jejum que faremos pelo povo judeu, pelas judias, por Jerusalém, por Israel e toda essa nação. Aonde tiver um judeu, a minha oração e o nosso jejum é para que eles se convertam, saiam dessa visão messiânica de que Jesus virá, diferente de nós que acreditamos que Jesus voltará, porque ele já esteve por aqui. A nossa oração e jejum é para que haja rabinos se convertendo, judeus se convertendo e ministrando a palavra do Senhor, como ela é na sua íntegra,
de judeu para judeu. Levante missionários, profetas, levante sacerdotes com conhecimento do hebraico, do hebraísmo, dos tempos primórdios e do hebraísmo moderno, para que sejam esses os pregadores em sinagogas, espalhada pelo mundo e principalmente dentro de Jerusalém, Tel Aviv, que haja cruzadas em Jerusalém, jovens se convertam, idosos se convertam, políticos se convertam, enfim, a classe dos empresários judeus se entrega ao Senhor. É para isso que nós estamos jejuando, para que haja um derramamento do teu Espírito neste povo abençoado. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que nós venhamos reconhecer que nós não estamos perdendo tempo ao estar buscando os interesses do Senhor, dos judeus, esquecendo os nossos problemas. Não. Se nós cuidarmos e buscarmos os projetos do Senhor, discernir quais as prioridades do Senhor, evidentemente que o Senhor cuidará de nós. O Senhor suprirá, porque Jesus disse que o Senhor sabe das nossas necessidades, mesmo antes de pedir ao Senhor. Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, derrama na vida de cada um essa unção profética da obediência. Derrama, Espírito Santo, essa unção profética do discernimento, do temor, do medo com temor a Deus, que o Senhor nos pregou ontem, no domingo pela manhã. Pedimos ao Espírito Santo que todos estes pedidos que estão neste pacote aqui, que estão escritos no caderno, os nomes, todos aqueles que nos fazem pedidos de oração, não se frustrem e possam perceber o poder desta oração, que mesmo que eu não tenha mencionado o problema de cada um, eles hão de receber bênçãos inagualáveis, como nunca antes receberam, porque estão orando com humildade, buscando primeiro o reino do Senhor e esquecendo as suas próprias necessidades. Em o nome do Senhor, líderes que estão comigo nesta oração, mulheres e homens, líderes de ministérios, pessoas que têm chamados, possam junto conosco estarmos todos aprendendo a oração que tu agrada, a oração que felicita o teu coração, a oração que move o Senhor no seu trono, a oração que nos favorece. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, em o nome desse Filho precioso do Senhor, no teu próprio nome, Pai, derrama a bênção sobre nós. Olha as lágrimas, as angústias, as tristezas das pessoas. Olha as lutas que possamos estar vivendo. Olha as dúvidas que temos de qual decisão tomar, qual o próximo passo a dar, o que fazermos com a nossa vida vocacional, profissional, pessoal, sentimental. Espírito Santo, revela a cada um na natureza do Senhor, seja por circunstância, por voz ou pela palavra, por sonho ou por visões, usando pessoas como profetas e profetisas, mas faça, Espírito Santo, uma transformação e um mover na nossa vida, para que nós sejamos um povo feliz, abençoado, porque temos tido as nossas orações respondidas. Por isto, mais uma vez, eu te agradeço por esta palavra ministrada e por esta oração entoada pelo Senhor no nosso coração. Eu estendo as minhas mãos, Espírito Santo, e abençoo essas vidas. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe cada um de vocês
que os resultados dessas orações sejam explícitos na sua vida e que, não tendo constrangimento, testemunhe o que você tem recebido através das nossas orações. Testemunhe como a sua vida espiritual deve estar mudando, seu conceito, a maneira de orar, a sua paciência. Você tem estado mais longânimo, mais paciente, mais benigno, mais manso, tendo mais controle sobre a sua própria vida, o domínio próprio. A fidelidade tem sido trabalhada por você para que ela nunca mais seja quebrada. Se isso não te constranger, quem sabe você vai testemunhar. Isso vai edificar a fé de muitas pessoas que precisam ter certeza que essa oração não é um ato religioso, não é nada do tabernáculo, do Pablo, mas ela vem do Senhor para a nossa vida. Tá bom? Um beijo no coração. Jejue por Israel, pelos judeus e as judias. Deus abençoe. Muito obrigado. Fique na paz.